Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja Deus por essa igreja, pela vida de vocês. Que culto lindo e abençoado. E eu gostaria que você ficasse atento até o final. Vocês já me conhecem, eu já estive aqui, não sou de falar muito, mas falo única e exclusivamente a palavra. Não vou falar o que eu acho, o que eu penso. Vou falar para você o que Jesus diz na palavra dele. Tá bom assim? Beleza mesmo? Então abra a sua Bíblia. No livro de Marcos. Marcos capítulo 11, verso 20 ao 24, por enquanto. E depois deixa a sua Bíblia bem aberta, que nós vamos andar um pouquinho por ela. Pastor, que telão! Arrasou, hein? Da mesma forma que as meninas que dançaram para o Senhor Jesus, mas para o cantor David Kinlan, lá na Marcha para Jesus, arrasaram. Vocês fizeram bem feito, viu? Não foram poucos os elogios. Bora lá. Marcos 11, do 20 ao 24, diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará do jeito que se diz, assim será com ele. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Quando eu leio a palavra do Senhor, meu coração começa a bater mais forte. Sabe, parece que o corpo inteiro começa a interagir com essa palavra. Porque é palavra de Deus. E o corpo é pouco. O corpo da gente é pouco para tanta coisa. Porque é muito forte. A palavra do Senhor Deus, ela é poderosa. E eu fico imaginando como aconteceram as coisas. Eu fico tentando, especulando, sabe, viajando na minha cabeça, tentando imaginar como aquilo aconteceu, como aquilo se deu, como se procedeu tudo aquilo. E eu fiquei imaginando a cara dos discípulos, chegando ali, olhando para aquela figueira, porque Jesus procurou figos e não achou, amaldiçoou essa figueira e ela simplesmente secou. Eu fico imaginando a cara dos discípulos chegando lá e vendo a figueira seca. Né? A surpresa e o temor. Olha para mim. Surpresa e temor em verem que a figueira que Jesus amaldiçoara secou. Então eu fico olhando aquela cara, fico imaginando aquela cara, né? De espanto e de medo que os discípulos fizeram. E sempre tem mais um corajoso. Em todo canto tem mais um corajoso. Quem é o mais corajoso da sala de vocês? Esse aqui é? Menino. Olha a cara dele. Sempre tem um mais corajoso, né? Muito bem. Aí chega um corajoso e diz assim: Mestre, 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 a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Aí Jesus olha para ele e olha para os outros e diz assim: Tende fé em Deus. Guarda essa palavra. Tende fé em Deus. Foi o que Jesus respondeu. Tende fé em Deus. Repete comigo. Tende. Agora mais bonito. Tende fé em Deus. Sabe, eu fico imaginando Jesus dizendo assim: Tu tá bestalhado por causa disso, é? Por causa da besteira dessa? Tu ficou assim por causa de uma bobagem dessa? Ô pastora, que é isso? Bobagem você amaldiçoar uma planta e ela secar?
Para Jesus, sim. Para os discípulos, não. Com olhos acostumados sempre ao natural, como os nossos olhos são acostumados sempre ao natural. Quando acontece uma besteirinha sobrenatural, a gente se espanta. É ou não é? Por isso que eu gosto da juventude, pastor. Eu amo a juventude. Eu me sinto tão mais jovem quando estou perto dos jovens. É tão bom estar perto dos jovens, porque parece que, né? A gente fica mais jovem mesmo, porque para correr atrás desse povo, tem que ter energia, né? Minha mãe foi professora durante a vida inteira. E eu louvo a Deus pela vida dos educadores. Eu vi ela endoidar dentro de casa. Ela chegar em casa descabelada, sabe? Aquela coisa assim que parece que veio da guerra, mas veio da sala de aula. E eu olhava para a mãe e dizia, mãe, o que é que houve? Eu disse, nada! Nada, eu estou bem! Quando ela dizia, eu estou bem, eu dizia, eu vou sair de perto. Ela veio da escola. Eu não sei se melhorou. Melhorou, não foi? Melhorou, deve ter melhorado, não é possível, né? Mas ela foi educadora a vida inteira. E eu sei que educar é difícil, porque eu sou mãe. E mãe sabe que educar não é fácil. A gente diz, não mexa não, menino, vai e mexe. Ou vontade de arrancar o couro. Aí a gente não faz isso porque ama. E a gente ama tanto que a gente não arranca o couro, não é? Mas os nossos olhos são acostumados a coisas naturais. E a juventude, pastor, a juventude, igreja, olha para mim aqui, a turma lá do fundão. Eu gosto da juventude porque a juventude às vezes sai do natural. A juventude pinta o cabelo de azul. Azul não é uma cor natural para cabelo. Mas, de vez em quando eu vejo jovens com as pontinhas azuis, eu morro de inveja. Há vontade de pintar o meu de azul. Já pintei uma vez. Eu fui para a Convenção Batista Brasileira de cabelo azul. Nunca tirei tanta foto na minha vida. O povo não acreditava que a pastora estava de cabelo azul. Amei. Foi lindo. Lindo. Aí eu vejo a juventude pinta as pontinhas de cor de rosa, sai do natural. A juventude tem um olhar assim, impressionante para as coisas sobrenaturais. E eu acho que é por isso que vocês gostam tanto de desenhos e de mangá, né? Aqueles animes japoneses. Alguns gostam, né? Pois é. Na minha época, se eu assistisse Dragon Ball Z, eu amava fugir, correndo da escola para chegar no horário para assistir. Minha mãe dizia, desliga essa TV do capeta! Né? E eu tinha que desligar a TV, então eu assistia escondido, porque a mãe dizia, você não vai assistir uma derrota dessa. Não? Mas assim eu gostava, porque saía do natural, pastor. Saía do natural. Hoje eu ainda assisto Kimetsu no Yaiba, Spy Family e uns outros aí que meu filho coloca para mim. Né? Ele coloca para mim e eu assisto. Né? O bom de mangá é que quando você faz um corte no braço, o sangue espirra em outro planeta. Né? O exagero é tão grande que você não pode levar uma topada, que você vai parar em outra dimensão. É ou não é? É complicado um negócio desse. Na minha época não era assim. A gente assistia o Coelho Ricochete. Ninguém aqui lembra de Coelho Ricochete. Está vendo, pastor? Irmã. Ursinhos Gummy. Alguém lembra de Ursinhos Gummy? Irmã. Caverna do Dragão. Ah, é um clássico, né? Caverna do Dragão é um clássico, né? Pois é, eu amava. E tinha um ratinho, que o nome dele era... deixa eu ver se eu lembro aqui. Me ajuda, marido. Como era o nome daquele ratinho que dizia? Andole, Andole. Ligeirinho! Quem disse ligeirinho aí? Irmão! Parece ser mais velho do que eu. Ah. Pois eu gostava, por que eu gostava? Porque saía do natural, porque o natural da gente é muito difícil. Nosso dia a dia é muito complicado. Tanto jovens como velhos têm um dia a dia muito complicado, muito trabalhoso, muito pesado, muito difícil. E se a gente não sair da rotina, a gente enlouquece. Por isso que de vez em quando você coloca mó de farofa dentro do carro e vai para a praia. Um cooler cheio de guaraná e suco, pega aquelas garrafas PET, né, de refrigerante, enche de polpa de fruta,
põe no cooler e leva para a praia. Você quer sair do natural, você quer sair do normal. Alguns economizam o ano inteiro, faz um plano, um pacote e vão pagar de rico, né, ou luxar lá nas Bahamas, em Miami, sei lá onde, Beto Carreiro World, qualquer canto. Porque precisam sair do natural. Vocês estão me entendendo? Olha para mim, presta atenção. Os olhos dos discípulos estavam começando a se acostumar com o sobrenatural, mas ainda tinha aquele resquício do ver, do olhar, sabe, do perceber as coisas naturais. Então aquela figueira secar era algo impressionante para eles. Por isso que Jesus disse: tende fé em Deus. Jesus quis ali enfatizar o poder da fé. O poder que a fé tem. Pois a fé, ela faz mover o coração de Deus. A fé, ela toma posse das coisas. Olha para mim. A fé é dependência pura no Senhor. A fé, ela cresce em meio às provações. E a fé nunca é subjugada por qualquer outra coisa. Por isso Jesus disse: tende fé em Deus. Aí você pode dizer: pastor, esse é um discurso muito bonito, mas vamos falar de fé na prática? Porque de discursos eu estou cheio. E hoje o que mais se tem realmente é discursos. Muitas pessoas escrevem blogs e textos e colocam na internet, estão lá disponíveis para você ler a qualquer hora. Livros ainda são editados e outros e-books estão na internet. Você pode ler textos à vontade, discursos, é o que mais a gente tem. Uns são tão mentirosos, mas com tanto, sabe, com tanta veemência são ditos e pregados que parecem até verdade. Mas vamos sair do discurso e vamos para a prática. O que é a fé na prática? Me diga o que é a fé na prática. E eu digo para você, você quer um exemplo prático de fé? Abre a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 8, do 8 ao 10. Põe aqui no telão se você tiver. Mateus 8, do 8 ao 10. Quando um centurião precisou de ajuda, ele correu aos pés de Jesus, porque um dos criados dele, um muito estimado, estava doente. E ele disse o seguinte, verso 8: mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e digo àquele vai também, e ele vai. E ao meu servo, se tu disseres alguma coisa, e ao meu servo, faz isto, ele há de fazer. Ouvindo isto, admirou-se o Senhor e lhe disse, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei uma fé como essa. E acontece que aquele rapaz foi curado. Você quer um outro exemplo de fé? Um paralítico descido pelo telhado é um exemplo de fé. Você pode ler isso em Mateus capítulo 9, versículo 2 em diante. Nós vemos aqui os leprosos que foram curados, dito por uma das professoras ou coordenadora, me perdoe, não me recordo. Nós temos exemplo de fé da mulher cananeia em Mateus capítulo 15, que Jesus disse para ela: eu não vou tirar dos meus para dar cachorrinho nenhum. E ela disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E o Senhor Jesus admirou a fé daquela mulher. Você quer exemplos de fé? Nós temos muitos exemplos de fé. Abra aí em Atos capítulo 14, verso 9. Bota aqui no telão, Atos 14, verso 9. Vamos lá, vamos ler um pouco mais. Deixa eu abrir aqui também. Atos 14. A cura de um coxo em Listra.
Em Listra costumava dar assento certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, e fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andou. Ô igreja, exemplos práticos de fé. Aconteceu de fato. Isso aqui não é história de carochinha. É uma história que de fato aconteceu. Todos esses homens e mulheres que precisaram do Senhor, que estavam sendo testados na sua vida, eles tiveram fé e por causa da fé que tiveram, foram curados pelo Senhor. Exemplos práticos, exemplos reais de fé. Aí eu posso dizer a você, funciona. Olha para mim. A fé funciona. A fé faz acontecer. A fé funciona. Aí você pode dizer, mas pastora, funciona na Bíblia. A senhora saiu do discurso bonito e foi para exemplos bíblicos. Mas para mim não funciona, eu tenho fé. Mas tem certas coisas que eu peço e não acontecem. Eu fico esperando. E cadê? Você já se perguntou isso alguma vez? Porque eu já. Cadê? A senhora falou de exemplos bíblicos. E eu? Onde eu me encaixo nisso? Meu irmão, eu sei de uma coisa. Deus trata com você e trata comigo de acordo com as nossas necessidades, as nossas peculiaridades e também de acordo com a nossa fé. Deus não criou robozinhos em séries. Deus ama você do jeito que você é, sonhou com você do jeito que você é, conhece você muito bem e vai lhe tratar do jeito que Ele acha que deve. Amém? Ele vai lhe tratar do jeito que Ele acha que deve tratar você. E não vem me dizer que Deus é injusto, porque não há injustiça da parte de Deus. De que se queixa o homem? Queixe-se de seus próprios pecados. É o que a palavra fala. Mas especulando, será que as coisas não acontecem conosco como aconteceram na Bíblia? Será? Estou só especulando. Porque o que sai da nossa boca não é aquilo que Ele quer ouvir? Como assim? Muitas vezes sai da nossa boca um monte de substantivos, professoras, né? Dor, angústia, tristeza, tormenta, deserto. Sai da nossa boca um monte de palavras que deveriam dar lugar a outras. E eu não estou falando aqui de deixar de pensar nessas coisas, não. Porque problema não desaparece se você deixar de pensar nele. Há até uma coach na internet que diz, pare de pensar nos seus problemas, pare de pensar nos seus problemas. Se você parar de pensar nele, ele não vai sumir, minha filha. Não vai sumir. O que você tem de parar é de se angustiar. Porque a angústia não manda problema embora, manda a paz embora. Entenderam? Mas muitas vezes da nossa boca só sai isso. E além de só sair isso, a gente ainda intensifica. No lugar de dizer dor, a gente diz a minha dor. No lugar de dizer angústia, a gente diz a minha angústia. Toma posse do que não é para ter. Angústia, dor, vem e vai, meu irmão. Chega e vai embora, e tem que ir mesmo, porque tudo nessa vida passa. Mas muitos de nós tomam posse do que não é para ter. Minha dor, meu problema. Teu? Tu queres um problema mesmo? É sério? Entrega nas mãos do Senhor, se livra dele. Se livra dele. E começa a colocar na tua boca outro tipo de palavra. E eu não estou falando aqui de reprogramação e nem de lavagem cerebral, não. Eu estou falando de coisas do céu.
Eu estou dizendo, se tirar da tua boca dor, tristeza, angústia, problema, dívida, tristeza, começa a colocar assim, ó, cura, libertação, sabe, renovo. Começa a dar, sabe, outros tipos de comando. Começa a dizer, sabe, restauração. Começa a dizer pagamento. Começa a dizer, eu recebo. Vamos treinar um pouquinho? Diga aí, eu recebo. Diga, eu recebo. Diga assim, eu creio. Eu recebo. E eu creio. Aí, ó, já está reprogramando, já está mudando tudo. Nosso corpo vai agir, o universo vai agir em nosso favor. Os anjos serão liberados em nosso favor. O pastor disse, eu creio, Deus se levanta do trono em nosso favor. Mas é necessário a gente tirar da boca essas coisas, minha gente. Às vezes não acontece porque nós travamos a bênção do Senhor. Trave não, viu, meu filho? Destrave. Libera a bênção. Tanto para você quanto para o teu irmão. Libera a bênção tanto para você quanto para o teu irmão. Começa a falar as palavras que Deus quer ouvir. Eu te abençoo. Deus te proteja. Vá em paz. Você vai conseguir. Essa dívida vai ser paga. A chave da casa vai chegar. Você vai passar nesse concurso. Pastor, eu quero marcar o culto em ação de graças da formatura. Você está no primeiro semestre ainda, mas já está pensando na formatura, sabe? Começa a liberar essas coisas. Eu já comecei a pensar no carro. Pastor, eu estou sem carro, mas eu pedi ao Senhor, sabe o que eu quero? Eu quero uma caminhonete 4x4. Eu quero uma caminhonete 4x4. Imagina eu com a caminhonete 4x4, você não vai me ver em casa. Você não vai me ver em casa, eu vou viver no mundo. Eu de moto, já vivo no mundo. Imagina eu com a caminhonete. Marido, eu te levo junto, marido. Aleluia. Não, ou ao contrário, ele me leva. Não, mas ele é mais caseiro, eu que sou mais, né? Não, tudo bem. Mas começa a reprogramar, porque você começando a reprogramar isso, e eu já estou encerrando, você vai se preparando para o final, sabe? Começando a reprogramar isso na cabeça e nas palavras, você vai se preparando para o final. E qual é o final, pastora? O final é o comando. Como assim? Ora, tem que ter um comando. Pelo que eu li na palavra do Senhor, em todas as vezes que nós vimos os milagres acontecendo, em todas as vezes que alguém pediu e que Jesus deu, antes do milagre acontecer, houve o quê? Um comando. Levanta-te. Vai. Sempre teve um comando. Nós, às vezes, não temos coragem de dar um comando, porque nós não estamos treinados para isso. Nós não nos preparamos para isso. Porque olhe para mim, eu já estou encerrando. Muitas vezes você ora por um doente, mas você não tem coragem de dizer para ele assim, levanta, vai tomar um banho, tua fé te curou. Você ora com temor e tremor. E é para orar a si mesmo, com tremor e tremor. Beleza, com respeito. Porque você não ordena nada a Deus, você pede. Mas você é vaso. Você é escolhido. E você sabe que em nós opera um Espírito excelente. Você sabe que Ele falou que no nome dEle faríamos coisas ainda maiores. Mas você é tímido. Eu sou tímida, nós somos tímidos. Muitas vezes nós não temos coragem de dar o comando. Levanta-te! E eu quero que você comece a treinar. A mudar o teu linguajar, o teu modo de agir, o teu modo de ser. Para que Deus te prepare, para que no momento oportuno você dê esse comando. Que ninguém fique doente na sua frente, você não tenha coragem de dizer, você vai ficar bom, em nome de Jesus. Quarta-feira eu quero você no culto de oração. Você precisa dar o comando. A sua fé vai mover o coração de Deus. E você vai sair do natural
e vai ver acontecer. E vai deixar de reclamar. E vai testemunhar. E alguém vai dizer em outra igreja, em outro local, do jeito que eu compartilhei com vocês. O centurião, o paralítico, os cegos, a mulher cananeia, o paralítico de Listra, outros vão compartilhar a sua vida, o seu milagre, em outros lugares. Porque Deus agiu na tua vida, conforme a tua fé. Você crê nisso, meu filho? Está pronto para dar esse comando? E mandar pastar, sumir, desinfetar da tua vida coisas que você não quer? Se você estiver pronto, fica de pé. Se não tiver, fica também. Fica em pé. Fica em pé. Fica em pé. Você só fica sentado se estiver doente. Fica em pé. Gorete, vem cá. E agora você que é o corajoso da sala, vai fechar os olhos. Muito bem. Os outros também. Professoras, coordenadoras, um olho aberto e um fechado. Quem abrir o olho, tu faz assim, ó, na cabeça. Fecha os olhos lá atrás. Fecha o olho, minha filha. Você está olhando o quê para mim? E você vai orar. Ora sim. Ora, fala com Jesus. Diz, Senhor, tira da minha boca essas palavras que atrasam a minha vida, que impedem a tua bênção. Reprograma a minha língua. Reprograma o meu pensamento. Que todos esses milagres sirvam para mim também. Que eu possa ver, sentir, que eu possa ser alvo do teu milagre também. Me prepara, me reprograma, para que eu tenha ousadia de, pela fé, dar o comando e receber de ti o melhor, em nome de Jesus. Sente-se agora.